tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 18 de abril de 2013, quinta-feira. O verbete é de número 2631. Ele tem 8 páginas, 49 elogios e 22 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 14 máximos. O tema é infantilização social. A especialidade é a sociologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, a minha professora aí, professora Adriana, e que ela está apresentando o 45º verbete, seja, 45 com esse aqui, tá certo? Não tem ninguém perto dela, porque eu acho que estão com medo de chegar perto dela, por isso que não tem ninguém aí hoje, é isso? Definição: a infantilização social é a tendência cultural de parcela da população adulta em valorizar aspectos conscienciais imaturos relativos às etapas etárias anteriores, época na qual geralmente prevalece a baixa lucidez consciencial, resultante do restringimento ressomático, observada em predileções e manifestações comportamentais extemporâneas, opção contrária à antecipação da automaturidade proposta pela conscienciologia. A autopensanização superficial, a autopensanidade monovisiológica, a vulnerabilidade às pressões holopensênicas infantilizantes, o universo infantil estendido ao mundo adulto, a celebração da imaturidade, a apologia midiática de comportamentos juvenis, a nostalgia da infância, a ode à criança interior, o incentivo à legitimação social da infantilidade, a reprodução do imaginário infantil em empreendimentos para adultos, a vendagem do clima de sonho, a desvalorização do amadurecimento, a seriedade da vida adulta considerada tediosa e desinteressante. O autoparapsiquismo obnubilado devido à hiperexcitabilidade perante o mundo intrafísico, o excessivo onirismo impedindo a paralucidez, o sonambulismo extrafísico, o paravisual infantil espontaneamente mantido pela consciência adulta. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico da taxologia, com 12 áreas existenciais, com os respectivos exemplos de infantilização, observado nessa primeira metade, ou na primeira década do século XXI. No tópico da caracterologia, nós temos a infantilização, pode apresentar-se na consciência adulta, homem ou mulher, de 3 modos. Na holopensenologia, nós temos 10 tipos de culturas observadas, vivenciadas por adultos, com estreita associação ao fenômeno da infantilização social. E no tópico da imaturidade, nós temos 9 áreas existenciais passíveis de demonstrar a imaturidade social do atual estágio de desenvolvimento do planeta Terra. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Adulto, criança. Intelectualidade, adolescente. Nulificação da infância. Ônus da infância. E porão consciencial. Frase enfática. A infantilização social arrebata adultos sadios, induzindo-os à confortável opção por brincar de viver, ao invés da escolha laboriosa, porém mais vantajosa, do amadurecimento evolutivo. Você costuma ponderar sobre o fenômeno da infantilização social? Identifica influências desse fenômeno na presente ressoma? Em qual período existencial? Em quais áreas de manifestação? Por quanto tempo? Há prejuízos para a autoproex? Eu quero chamar a atenção que a bibliografia específica tem 30 fontes bibliográficas.
Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Autoengano, adultescência, autorregressão, hedonismo, boavidismo. Consumismo, egocentrismo, avestruzismo, anacronismo, irresponsabilidade. Mini-pensanidade, subcerebralidade, superficialidade, subadultidade e acriticidade. Futilidade, sociologia, perdologia, desviologia e automaturologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é empreendedorismo elogia, o argumento é intrafisicológico. Eu chamo a atenção aí, que são 3 páginas maciças, com 66 itens chamativos, sendo que tem uma listagem no enunciato e tem outra no complemento, que vale a pena para a pessoa entender bem o que é que se passa aqui com o tema do empreendedorismo. Agora, questionamento. Professor, no DAC Empreendedorismologia, adendo Evoluciologia, página 5, terceira linha, poderia esclarecer a frase? Urge refletir na Omnis Super. O que eu quero falar aqui com isso é o seguinte: a Omnis Super é a omissão superavitária. Então, a pessoa precisa, de vez em quando, ver o que ela tem que deixar de fazer. As pessoas não acertam só por aquilo que elas fazem. Elas acertam por aquilo que elas fazem e por aquilo que elas deixam de fazer. Eu, na minha vida, eu tive mais de uma dúzia de convites daqueles imperdíveis que eu recusei, para não entrar em processos mais sérios de comparceria e outras coisas mais. A vida precisa da Omnis Super. Agora, nessa questão de empreendedorismo, a gente não pode embarcar no primeiro comboio que aparece. Tem que ponderar bem as coisas, pensar muito. De modo que a Omnis Super é uma das coisas que a gente precisa de mais reflexão. Quando é que a gente deve tirar o corpo fora de alguma coisa e com toda a diplomacia. Continuando o contexto redacional, como identificarmos se estamos atrasados com a autoproex? Olha, aí o problema é ver você, com tudo que você recebeu, os aportes da sua proex, e o que você já realizou até agora. Coloca isso numa coluna e na outra coluna faz a comparação com a associação de ideias. E vê se você está up-to-date, atualizado, se corresponde, tudo que você recebeu, se corresponde ao que você já fez. Professor, as sincronicidades estão colocando minha ex-namorada e eu frente a frente na universidade. Estamos estudando em salas quase que do lado uma da outra. Eu quero reconciliar-me com ela, mas, no caso, a moça não quer papo comigo. Isso está fazendo-me sofrer. E há muito não sei o que passar 20 dias seguidos sem chorar. Faz um ano, esse aqui é um homem que está falando isso, tá? Em Brasília, veja bem. Faz 1 ano e 2 meses que terminamos. Já tentei de tudo, mas eu não consigo tirá-la do pensene. Quer dizer, da pensenização. Desde que terminamos, eu procurei respostas e encontrei a conscienciologia. Deixei de usar drogas e parei de escrever poesias. Ainda tenho esperança em voltar a namorá-la. Essa minha esperança é patológica? Estou sendo ingênuo? Ou isso é amor de verdade? Sendo eu um tenepsista, se não fosse amor, o amparador já teria me mostrado a verdade? Devo procurá-la, dar-lhe um mimo energético, ou devo esperar que ela venha até mim? Eu não devo esperar mais nada dela? O que fazer? Não, eu acho que você deve arranjar um presente e levar para ela. Fala que você não pôde esquecer o dia que você viu esse presente na rua, então lembrou demais dela, que assim você fica mais ou menos por cima. E vê o que é que faz através de um presente, dá um sorriso para ela, vê se ela sorri para você. Se for, às vezes tem alguma chance. Agora,
Eu acho que você tem que fazer esse teste como a última coisa que você vai fazer. Se ela te deu conta, você esquece ela. Tem muita mulher no mundo. Tem muita moça bonita por aí afora. Você há de ver o tanto de moça bonita que tem aqui em Foz. É impressionante. Aqui é a capital da beleza. É impressionante. Então, pensa nisso. Professor, o senhor aconselha um jovem seguir na carreira política? Qual a experiência que o senhor teve ao longo de sua vida e sobre esse assunto? Olha, eu era ainda rapaz, adolescente, quando foi feita uma concentração da mocidade, e eu fui uma das pessoas que fui empurrado lá para fazer um discurso, uma apresentação na praça pública. Então, um amigo meu, que era candidato na política, que ia entrar na política como deputado federal, a hora que acabou aquilo, viu como é que eu falei, como é que eu mexi com a multidão que estava lá na praça, ele então me convidou para ser deputado estadual junto com ele. E eu recusei. E falei claramente que eu já tinha mexido muito com isso, que o meu trabalho agora era por fora, mas não dentro da política. Então, a minha vida toda, eu evitei de entrar na política. Agora, você que sabe, vê o que você faz, olha bem a sua situação, pondera, vale a pena pensar. Mas agora, política no Brasil, com esse PT que está aí, essa impunidade que existe, esse processo aí do Supremo Tribunal Federal, que empurra tudo com a barriga, está difícil, hein? Você sabe, aonde tem juiz que vai para a cadeia, há uma anomia na nação. O Brasil tem juiz na cadeia, o Lalau. Outra coisa, país que tem leis, que tem impunidade, as outras leis todas começam a ser também jogadas no buraco. É o que está acontecendo no Brasil. Olha bem o que é a política. No programa Brasil Gente, canal 15, olha lá, 5 horas da tarde, é o Datena. Vê se você, depois de ouvir o Datena, se vale a pena entrar na política. É uma boa. Professora Adriana, como ajudar uma pessoa que está passando pela fase da infantilização social e não se deu conta que a idade chegou e não quer ver? Olha, o mais importante, por exemplo, uma coisa, você podia dar esse verbete para ela, para ver se ela vai se identificar com alguma coisa. E tem que ver o que está por trás disso, né? Porque a questão da infantilização já é falada há bastante tempo, vários autores já comentam sobre isso. É um fenômeno que está muito sério na sociedade. A questão essa pessoa pode se pesquisar o que estaria por trás disso. É simplesmente um modismo, ela está indo na onda, ou tem algum problema mais sério dela não querer crescer mesmo, ela ser mais infantilizada? O que está acontecendo? Você pode ver que a gente tem aqui na caracterologia, tem 3 tipos. Você pode dar uma olhada se ela se enquadra em algum desses 3. Então, tem uns que a mentalidade é mais tranquila, tem outros que a pessoa é totalmente infantilizada. Então, vê o grau disso e o que você pode ajudar. Dá livros para essa pessoa, dá estudo e veja o que ela pode mudar alguma coisa. Na Fatologia, página 19, primeira linha. Qual a principal causa dessa inversão em pleno século XXI de termos o universo infantil estendido ao mundo adulto? Olha, isso, já tem vários autores que falam sobre isso. O que a gente vê, tem uns que vão falar que é a questão do próprio consumismo, né? Tem até um livro que eu cito na bibliografia. Na verdade, é um processo de infantilização em função de aumentar o consumo, porque a cultura jovem ela é universal. Tem outros que vão falar que a questão depois da Segunda Guerra, que isso é um efeito da Segunda Guerra, que se começou a ter uma valorização da juventude, só que antes se valorizava a juventude, mas as pessoas não queriam, elas queriam parecer jovens, mas elas não queriam ficar eternamente jovens, infantilizadas. E que de um tempo para cá, isso seria um processo de infantilização, quer dizer, não só as pessoas querem ser jovens, mas querem como agir como jovem o resto da vida. Então, dizer uma causa única
A gente não saberia dizer, porque tem vários autores estudando sobre isso. Pensa na questão de síndrome, né? Tem várias causas que dão um efeito. O que a gente está vendo é um efeito. Então, tem várias situações. Agora, em termos de conscienciologia, a gente pode pensar na era da fartura. Se as pessoas tivessem muitas dificuldades, não ia dar tempo de ficar sendo infantilizado. Você tem que ir à luta. Então, tem a questão do boavidismo, tem vários aspectos que a gente pode pensar. Na 8ª linha da fatologia, os excessos da internet e do tempo excessivo passado na virtualidade levam à abordagem superficial às realidades? Sim, porque a pessoa, se ela ficar só no mundo virtual, não sei se você está falando da questão de criar o avatar, né? Essa questão de criar avatar tem um lado, ela, talvez em tese ele é neutro, né? Porque tem reportagens que mostram pessoas, às vezes têm dificuldade física, não tem locomoção, na hora que ela cria aquele avatar, ela está se projetando e ela está de alguma forma resolvendo. O problema é quando uma pessoa adulta, ela começa a se identificar com essa questão do avatar e ficar trocando a realidade, né? Então, em vez de ela resolver a vida dela, ela fica vivendo em função de uma fantasia. Então, a gente tem que ver isso. A pessoa, o nível de onirismo, né? O nível de fuga da realidade que ela possa estar apresentando. Na 11ª linha da fatologia, por que a maioria das pessoas tende a oferecer soluções rasas para problemas profundos? Isso é uma questão do infantilismo, né? Porque a gente começa, isso está dentro do tópico que a gente fala da mentalidade infantil no adulto saudável, né? Que não tem nenhum déficit intelectual. E uma das questões da infantilidade é isso. A pessoa ela vai mais superficial, ela não aprofunda, ela não vai refletir, ela vai querer respostas rápidas. Então, isso falta reflexão, falta cognição, falta estudar mais, pensar mais. Na paradoxologia, página 20, final da 1ª linha, poderia nos detalhar o paradoxo cultural, adultização da infância, infantilização do adulto? A falta atual de limites é a causa desse paradoxo? Olha, tem vários artigos que falam isso, tem até um que eu já citei, que falam que esticaram a adolescência. O que está acontecendo? Cada vez mais a adolescência tem começado mais cedo. Então, as jovens, as meninas estão altamente sexualizadas mais cedo. A questão de modelos, né? A questão do modelo. Com 13 anos, você já é modelo. Com 9 anos que já deu a luz. Exatamente. E aí tem festas de criança mesmo, de 5, 6 anos, já fazem festa em salão de beleza. Então, é um processo de como se elas querem ficar cada vez mais adultas e, ao mesmo tempo, depois ninguém quer sair da adolescência mais. Aí tem o movimento da adolescência. Então, isso é paradoxal, que ao mesmo tempo que começa a infância ficar cada vez mais adultizada e o adulto ficando mais infantilizado. Então, isso é um paradoxo de uma situação que tenha ocorrido em algumas áreas, em algumas culturas, né? Interaciologia, página 20, 3ª linha. Poderia ampliar a interação auto-engano, medo? Por que a gente quis colocar aqui? O auto-engano, isso é um auto-engano, né? A pessoa que ela não quer envelhecer, que ela quer ficar jovem para sempre, isso é impossível, isso não é biológico, não é fisiológico, né? A gente vai envelhecer mesmo, faz parte do ciclo, né? E cada fase tem o seu valor, cada fase tem o seu aprendizado. Então, a pessoa quando entra no auto-engano, há uma interação, quer dizer, há uma relação com o medo, né? Então, alguns autores até falam, há muito medo do futuro, medo do que vai acontecer, o medo dessa vida adulta, da responsabilidade, medo de compromisso. Então, por trás de você, por que você vai se enganar? Qual é a raiz de se enganar? Uma das hipóteses, uma das considerações seria a questão do medo mesmo. Adriana, na página 20, em parafatologia, você dá uma expandida nessa... final da 1ª e começo da 2ª linha. O autoparapsiquismo obnubilado devido à hiperexcitabilidade perante o mundo intrafísico. Olha só, isso é uma das coisas que está acontecendo até com as consréus, né? Mas também a gente pode cair nesse risco, né? Porque hoje é muita excitação, é muito estímulo o tempo todo. Se a pessoa anda com o celular toca e tem estímulo, e toca telefone, tem o iPad, tem a televisão e tem a propaganda. Então, é muito estímulo o tempo todo.
Então, essa hiperexcitabilidade, se a pessoa não está atenta, ela começa a ficar muito intrafisicalizada. E o que acontece? É a questão do parapsiquismo, que são as percepções mais sutis, elas acabam ficando elas ficam apagadas. A pessoa está só vendo esses estímulos que é o tempo todo. É cor, é som, é música. Se a pessoa fica o tempo todo, ouve música, como é que ela vai poder ter uma sinalética, ter uma música no ouvido dela? E assim vai, um exemplo, né? Então, é muito estímulo. Então, a vida moderna, principalmente nos grandes centros, aqui em Foz a gente está um pouco mais tranquilo em relação a isso, é muita coisa o tempo todo. Então, isso gera uma chance de ouvir uma obnubilação das parapercepções. Isso é a mesma coisa. Na página 23, na cultura do descartável, na penúltima e última linha, a impaciência egocêntrica conduzindo a baixa disposição para as adaptações, ajustes e recomposições nas interrelações. Isso que acontece. O que é a cultura do descartável? Hoje, cada vez mais as coisas estão descartáveis, né? A gente compra um celular hoje, daqui a 3 anos ou menos, ele já está totalmente fora. Uma televisão, você compra e tudo. Quer dizer, a própria tecnologia, ela já gera isso. Sem contar as coisas descartáveis que tem mesmo. Então, as coisas têm uma duração curta. E o que a gente está falando da cultura do descartável é que isso está passando também para as relações humanas. O que é isso? O que é a ficação? É o descartável. Eu fico hoje, amanhã está tudo certo, amanhã eu pego outro. Então, com isso, não se aprofunda a relação. Ao não se aprofundar uma relação, é mais fácil. Por quê? Para a gente aprofundar uma relação, seja de casal ou de amizade, é necessário o quê? Paciência. Porque a gente vai ter que se adaptar, é a concessão, fazer muita concessão e buscar consensos. E na hora que eu descartar, é mais fácil. Não deu certo, vou pegar outro. Não deu certo, vou pegar outro, vou pegar outra. E assim vai. E não se aprofunda em nada. Então, é a cultura do descartável passando para as relações afetivas. Então, essa última frase, em todos da cultura, eu dou tipo um diagnóstico, né? Que é uma impaciência egocêntrica conduzindo a baixa disposição. Então, a pessoa está pensando só nela, então ela não tem vontade, disposição para se adaptar, se ajustar e recompor. É melhor não tem problema não. Tem muita gente no mundo, pega outro. E assim vai. Essa questão da cultura do descartável também tem muito a ver com essa hipervalorização do sexo que você colocou e também do oba-oba, né? Do curtir a vida. É mais fácil, porque você não aprofunda. Igual a questão não sair da casa dos pais, é mais fácil. Né? Então, tem até reportagem que fala assim, o hotel em casa, né? Porque... E muitos relatam isso, que estão vendo que não é só a condição financeira. Tem alguns casos, não tem condições financeiras de sair de casa. Mas outros falam que é o seguinte... Porque, às vezes, tem condição financeira, mas a pessoa não quer baixar o padrão. Porque na hora que ela vai sair para morar sozinha, vai baixar o padrão de vida. Então, ela quer manter aquele padrão. Ou então, em casa, tem casa, comida, roupa lavada. Então, pode consumir mais, tem mais dinheiro para consumir. Porque, na maioria dos casos, os filhos não entram com a parte financeira em casa. Então, a casa vira um hotel dos pais. Então, há também alguns casos, alguma dessas reportagens que a gente cita, que falam isso. Oi, Adriana. Aqui na página 19, no seu último item da fatologia, você coloca calorice evolutiva. Eu queria que você falasse um pouco, ontem a gente estava comentando aqui na Mini a respeito, o professor perguntou para a gente quantas vidas será que a gente levou para chegar a pensar na condição da desperticidade. Né? Quando será que essa consciência que está nesse nível de infantilização vai começar a dar esse start pró-evolução? Olha, a gente tem que pensar, porque o que acontece? Primeiro tem que ver quem é a pessoa, né? Porque pode ser que seja uma pessoa que você já tem intermissivista, isso é uma das razões até da gente escrever, mas a pessoa ela entrou numa onda, porque há uma pressão holopensênica, a gente coloca aqui, né? A vulnerabilidade às pressões holopensênicas infantilizantes. A pessoa entra na onda e vai. Então pode ser que essa pessoa, vamos supor, que caia a ficha e ela rapidamente vira o jogo. E tem outros não, que são as consciênsulas, as consréus, ou até aquelas pessoas que são mesmo simplórias, e elas vão entrar nessa e vão ficar nisso. Não querem mudar nada. Então, varia de pessoa para a gente avaliar, para dizer isso, o tempo, né, para sair disso. Adriana. Mas é um movimento cultural que já vem, como eu falei, alguns autores falam desde da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra. Esse autor aqui, que eu já citei no outro verbete, o Maturidade Mental, é muito atual, como ele fala no final aqui. Ele fala das dificuldades, e a segunda edição é de 1960. Muitos de nós nem eram nascidos, né? Eu nem era nascida. Overstreet. A gente só consegue esse livro em sebo, tá?
é a maturidade mental. E no último capítulo, ele vai falando de coisas assim que hoje eu já observava, que ele fala a questão da vida adulta, como vai sendo desvalorizada, só a juventude começa a ser valorizada, e a vida adulta começa a ser considerada entediante, conservadora. Então, é como se fosse um anticlímax, a gente até comenta em algum local, né? É um anticlímax. Então, a pessoa não vai querer amadurecer. Por quê? Eu vou amadurecer se minha vida vai ser pior. Então, esse tipo de coisa. E ele até fala que fica se oferecendo para os idosos, né? Se oferece para os idosos hobbies. Isso acontece em suas direto, né? Ele fala, prescrevemos hobbies para os velhos. Isso, aliás, é um insulto à nossa idade adulta. Né? A gente até coloca no paradoxo. Então, isso, 1960, segunda edição. Está super atual até hoje, né? Obrigada, Adriana. Adriana, sim. Na página 20, trinomiologia, o trinômio da atuação madura, refletir antes, ponderar consequências, assumir responsabilidades. É justamente o contrário da infantilização, né? Porque nos primeiros trinômios a gente coloca uma situação do que acontece na infantilização. E aqui a gente já começa, é justamente o primeiro que a gente começa a falar o que seria o contrário. Seria o quê? O que é mais maduro? A gente refletir antes de fazer as coisas, ponderar as consequências e assumir as responsabilidades daquilo que a gente vai fazer. Então, isso seria o trinômio da maturidade. E que é justamente o que a pessoa, quando está infantilizada, ela está evitando. Ela está fugindo para o onirismo e evitando assumir a idade que ela tem. E os percalços e as responsabilidades do que essa idade, do que vem com a idade. Eu ia perguntar também o paradoxo que você falou aí, das prescrições de hobbies e passatempos para os veteranos da idade, né, da vida. Isso. É isso que eu falei, foi baseado até nesse livro, né? Que ele fala que é um insulto, é verdade. A pessoa, na hora que ela tem mais conhecimento, mais experiência, aí vai ter uma série de coisas que se prescreve, pueril, né? Então, fazer festa junina. Eu já vi isso. Eu já vi isso em Universidade da Terceira Idade. Então, vão fazer festa junina, os idosos todos vestidos de festa junina. Tudo bem, a pessoa pode gostar, é uma festa, mas é que não é um fato isolado, são vários. Então, vai voltar à adolescência. Tem até um cosmograma que eu coloquei aqui também, que fala segunda adolescência. É uma reportagem grande, que é da revista, é o número 25. Segunda adolescência, com os filhos crescidos, homens e mulheres entram numa nova etapa com o tempo, dinheiro e disposição, querem diversão e prazer. Então, de novo, quer dizer, não só a adolescência vai sendo esticada, vai ter a adolescência, como depois a pessoa se aposenta e ela vai voltar a ser adolescente de novo. Então, quer dizer, e como é que fica, né? É paradoxal, é a hora que ela está mais madura, que ela poderia produzir mais, ela está brincando. Adriana, na página 23, sim. Você pode explicar o número 8, mítica, a crença em maturidade? A mítica, sim. Uhum. Porque aqui a gente já vai entrar numa... A gente começou falando Desculpa. A gente começa falando das maturidades sociais, aqui a gente já entra num processo mais consciencial do planeta mesmo, né? E uma é a mítica, quer dizer, são coisas que ainda a gente vê hoje, no pleno século XX, a questão, por exemplo, a afetiva, a gente acabou de ver a pergunta do nosso colega, né, do Tertuliano. A vida amorosa pautada em mitos românticos, aquele amor, né, ainda se mata por amor, né? Toda hora tem um marido matando a esposa. E a mítica que a gente está falando é a crença, ainda tem a crença, né, em um ser repressor, onipotente e onisciente, passível de atender às solicitações de privilégios em troca de atos inúteis prometidos, né? Você está falando aqui do processo religioso? O processo religioso é um ser. Então a pessoa ela vai lá e reza e pede, faz promessa. Então, olha, se eu fizer aqui, de agora em diante, eu vou ficar sem comer chocolate durante o resto da vida se eu ganhar isso. Quer dizer, ou então, vou deixar o cabelo crescer e não vou cortar mais. Ou então tem uma série de promessas e até, às vezes, pedindo mesmo. Não, por favor, não vou estudar, não. Eu quero pedindo que deem alguma coisa. Então, sempre querendo alguém que pode me dar alguma coisa sem eu fazer esforço. Então, isso é uma questão de infantilização, né? Tem alguém, um pai, que vai poder me fornecer aquilo que eu pedi. Adriana, então, essa era a ideia aqui. Adriana, aqui Sim. no B,
Na página 19, por favor, em coloquiologia, você Sim. poderia comentar o primeiro colóquio? Felicidade do faz de conta? A felicidade faz de conta. É o brincar de viver, né? Não sei se você chegou a dar uma lida. Eu acho interessante vocês lerem a bibliografia, porque tem os... Eu busquei, eu tenho mais que isso, tenho bem mais cosmogramas que isso, mas eu pensei aqueles que ainda deixassem bem claro no título a que se referia, né? Então, a gente vai ver que tem festas de adulto, casamento que elas se vestem como princesa, então ela faz a roupa igual a da Pequena Sereia, da Cinderela. Então, tem festas de adultos com motivos de fantasia infantis, casamentos, inclusive. Tem casamentos que a pessoa joga, em vez de jogar, a aliança vai num carrinho de controle remoto, ela joga um sapinho, em vez de jogar o buquê, joga um sapo. Então, tem cheio de coisas assim, altamente infantis. Então, ela está brincando de viver. E o mais sério é a boneca. Não sei se vocês chegaram a ver, deixa eu ver o número que é a boneca. Ela aparece, até eles usam muito em novela. É a 5, Brincando de Ser Mãe. Conhecida como Reborns, bonecas iguais a bebê conquistam adultas. Então, na reportagem, elas saem para passear. Então, às vezes tem 3 adultas, tá? Não é criança, não, é adulta mesmo, né? Elas saem com as bonequinhas para passear como se fosse um bebê. Então, isso aqui, que ano é isso aqui, ó? 2008. Não está tão longe assim. Eu estava olhando aqui o número 17. A gatinha é pop, de brinquedinho de criança, tem. o Hello Kitty. Virou ícone. E tem a moda Barbie para adultos também. Tem aqui, ó. O que a gente vai ler é coisas de criança. Vestido de Barbie, Peter Pan e Cinderela. Adultas agora fazem festas em buffets infantis. E tem a questão também da moda Barbie, em algum lugar aqui. Ah, tá lá. É a 8. 8, é a Bárbara. 8. Só para maiores. Isso foi em 2005. Chega no Brasil a primeira coleção de roupas e acessórios da Barbie para adultos. Que coisa. Então, a pessoa faz de conta, né? Então, o que a gente coloca na coloquiologia? É a felicidade faz de conta, está brincando. Né? Até um casamento, que é uma coisa muito séria, a pessoa põe o príncipe, né? Coloca lá a roupa. É a Cinderela casando. E depois o príncipe vira sapo, né? Porque não vai ser príncipe, todo mundo tem defeito. Aí começa a trocar de príncipes, né? Vai fazendo uma variação, a fila vai andando, né? E vai trocando os príncipes. O troca de sapo, que é o mais, isso é a realidade. O fantasia vai trocar de príncipe, na realidade vai ficar trocando de sapo, né? É isso aí. Adriana, aqui no Binomiologia, também, na página 20, em Binomiologia, você trouxe... Todos os binômios são interessantes, mas eu queria que você comentasse sobre o primeiro, segundo, terceiro binômio. Esse é o exaltação de valores juvenis? Isso, exatamente. É exatamente o que está acontecendo, né? Nessas parcelas dessas pessoas, há uma exaltação dos valores juvenis e uma desvalorização da velhice. Então, a velhice, como a gente coloca na fatologia, é colocada como um anticlímax. Então, não só amadurecer seria um anticlímax. Então, a pessoa ela se veste como jovem, começa a roupa de jovem, ela não quer parecer velha de jeito nenhum. Então, por quê? Porque o velho está com uma série de associações depreciativas. E você acha que não é verdade, né? É a hora que você tem mais maturidade, você tem mais experiência, é a hora que você tem mais para doar. Uhum. Então, esse é um processo e a pessoa fica pedindo, não quer ficar velha de jeito nenhum. Aí fica fugindo da ruga, aí fica fazendo aquelas cirurgias plásticas, né? Ficam totalmente deformadas muitas vezes. A gente perguntar para ficar com a pele lisinha, mas a pele está lisa. E logo abaixo, no paradoxo, também você trouxe algo nesse nível, né, que é o paradoxo envelhecimento populacional e infantilização social. Isso também é parte desse livro aqui, ó, que é do consumismo. O professor Pedro também usou no verbete dele, né? É como o mercado corrompe crianças, infantiliza adultos e engole cidadãos. Então, nesse livro, ele comenta isso, até na página 18, até marquei aqui, que não deixa de ser paradoxal, ele chama de irônico, né? Ele fala, é irônico que em plena fase de envelhecimento populacional, nós estamos ficando cada vez mais velhos, está aumentando o fenômeno da infantilização. E até a adolescência, tem locais que estão achando que o final da adolescência é depois dos 30 anos, já tem
eles citam, tem uma reportagem também que vale a pena vocês lerem, não é uma reportagem, desculpa, é um artigo, é de uma autora que ela escreve muito sobre envelhecimento, eu tenho um livro dela também, é a Gita Debert, e ela fala o seguinte, é a dissolução da vida adulta e a juventude como valor. E ela tem uma explicação, vocês pegam esse artigo na internet, e ela vai falando isso tudo, até que tem locais onde a adolescência está sendo cada vez considerada mais longa, né? Inclusive por centros de saúde e tudo. Tá. Repete só para mim o título do artigo. Está na bibliografia aqui. Ah, ok. Tá? Okay, tá. Uhum. Obrigada. Sim? Agora ligou. Sim. Você podia dar um apanhado aqui na politicologia? Ah, sim. Esse aqui... Vamos lá, quer que eu fale tudo? Então tá. Por favor. As políticas espúrias de dominação através da infantilização da população. Não é isso? Esse é fácil. Então, esse livro, o próprio livro do consumismo, ele não chega a falar exatamente isso, mas ele fala que há um movimento, né, inclusive de Hollywood, de várias pressões para que as pessoas fiquem cada vez mais infantilizadas. E um argumento que ele fala é porque a cultura jovem ela é universal. Então, é mais fácil ter mais venda, você vende mais, né? Porque praticamente a maioria das culturas tem mais ou menos o mesmo tipo de roupa, modo de vestir e tal. E o jovem é mais ávido também para comprar. Uhum. E no momento que ainda põe a juventude cada vez mais longa, então é mais também mercado para comprar. Então, e agora a gente pode pensar também nos regimes políticos, né? Por exemplo, logo depois a gente fala despolitização populacional através da escolaridade falha. Então, a gente vê isso acontecer em vários países, né? E nós incluímos aqui, o nosso, né? Que as pessoas cada vez estudam menos, leem menos, têm menos cadeiras, então com isso elas refletem mais e ficam mais sujeitas até a ser mais infantis. Porque uma correlação que eu vejo grande com a maturidade é o conhecimento, né? A gente amadurece no momento que a gente sabe mais, que a gente conhece mais. Então, quanto menos conhecimento, mais a gente fica pueril para observar e para analisar as realidades. O outro é os regimes políticos ditatoriais, né, impondo a infantilização dos cidadãos ao cessear liberdades, né? O regime ditatorial, ele é o dono de tudo, a pessoa cada vez tem menos liberdade porque ele sabe o que é melhor para a população, na verdade para eles mesmos, né? Isso a gente tem vários exemplos, inclusive aqui na América Latina, que é o depois, a crença ingênua do político herói capaz de sozinho resolver todo o destino da nação. Esse aí você pensou em alguém? Olha, eu acho Hugo que Chaves, eu não preciso nem pensar, né? Hugo Chaves é um. Vários, né? Nós temos vários, né? Lula. Os ismos da vida, né? Os ismos todos aí, né? Que tem o político herói, eles endeusam aquele político, aquele cara seria a solução para resolver tudo sozinho. E o marketing político eleitoral privilegiando sons, imagens e maquilagens, ao invés de propostas e programas de governo de candidato. Isso a gente vê na eleição. É muita musiquinha, é muito som, é muita maquiagem, vai lá um marqueteiro, põe a pessoa toda bonitinha lá, toda arrumadinha, e o plano mesmo, é a proposta, e os debates, são cada vez, o percentual é menor. E por último, né, penúltimo, a aclaração da monarquia, direta ou indireta, a partir da valorização romanceada de papéis e figuras da realeza. Isso a gente pode ver, tem modas aqui da tiara, modas, todas querem ser princesas, o próprio casamento de princesa, então tudo isso são ícones monárquicos que são valorizados até na infância, né? A menininha ela quer ser princesa e ela é criada para isso. Você sabe que eu nunca tinha pensado no negócio da tiara, eu uso muito, que o cabelo fica caindo aqui na frente. Não, mas essa não é muito não, tem uma aqui, eu tenho um cosmograma aqui que é tiara de princesa mesmo, essa aí até que não é muito princesa não, essa aí tá boa. Pequenininha, só não, tem uma de princesa mesmo. Essa não, essa fica tranquila, essa não é tanto não, fica tranquila. A verbetógrafa. Em taxologia, não seria o caso de incluir a mania de games entre adultos? Fico surpreendido quando vejo pessoas da minha geração, faixa dos 30, 40, ainda aficionados por games, que são, a meu ver, infantis, entre outros tantos belicosos. Eu tinha pensado, mas eu não sei por que se está inserido em outro aqui, mas eu concordo com você. É muito adultos brincando com o joguinho. E eu cheguei a colocar na desportiva aqui, né? Que na imaturidade é desportiva, as grosserias, inimizades e embates violentos, justificados pela torcida desmedida por time e modalidade esportiva. Então, isso é uma prova de
grande imaturidade, né? A pessoa primeiro se projeta, que se o time ganhou, ela se acha o máximo, mas ela não fez nada, é o time que ganhou, que ela escolheu o time, então não tem a menor lógica. Professora Adriana, poderia desenvolver a técnica da lupa maturológica, página 20, em tecnologia? Esse é um verbete que eu já defendi aqui, eu acho interessante você buscar baixar e ver essa tertúlia e ler o verbete. Mas o que é isso? A lupa maturológica é a gente buscar qualquer fato que a gente vai analisar, seja nosso, intraconsciencial, ou um fato externo, como se a gente colocasse uma lupa, quer dizer, a gente vai ampliar e vai colocar tudo que a gente já conhece de conscienciologia, tudo que a gente já entende do que é maturidade, porque esse entendimento vai variar, né, em função da nossa própria maturidade. Então, tudo aquilo que eu já entendo de maturidade, então você vai olhar e vai procurar para ver o que tem de mais maduro nessa situação, ou o que tem de mais imaturo nessa situação. Como eu poderia agir de uma forma mais madura, ou como essa situação poderia ter uma resolução mais madura. Então, é um exercício de análise a partir do foco da maturidade. Adriana, você ainda se vê em curso em algum ato considerado infantil, considerando o seu atual momento evolutivo? Em caso negativo, qual a sua receita profilática? Olha, eu acho que eu seria muito leviana se eu falasse que eu fosse totalmente, não tivesse nada de infantil, né? Porque até, como a gente falou antes, a questão da maturidade é relacionada ao nível de entendimento que a gente já tem das coisas. E a gente vai, por exemplo, muitas coisas que a gente acha que é maduro hoje, quando a gente chegar em um nível evolutivo mais alto, a gente vai falar assim, poxa, mas como que era bobagem? Então, eu não diria. O que eu diria é o seguinte, dessas aqui, eu posso dizer que eu não entro em muitas dessas aqui não, tá? Se a gente for pegar a bibliográfica, a memorativa, então aqui eu não tenho bonequinha, então essas coisas assim eu não entro não. Mas sempre tem alguma coisa. Então, é leviano a gente falar que não tem. No grosso, não tem. No fino, a gente tem que estudar com detalhes. Então, uma técnica que eu dou é essa que eu fiz da lupa maturológica. Buscar aumentar o nível de maturidade. Professor, gostaria de saber mais sobre a TENEPS. Durante a prática, qual a atitude que devemos ter? Devemos exteriorizar a energia através de todo o soma ou apenas pelas mãos? Ou devemos ter uma postura mais passiva, como no ECP2, em que todos os próprios, ou que os próprios amparadores retirem energia do nosso soma? Olha, quando vai iniciar, o ideal é você trabalhar com as mãos e os braços. Agora, com o passar do tempo, você deve se entrosar com o amparador e ver o que acontece. Depois de alguns anos, a pessoa vai fazer a TENEPS 24 horas por dia. Isso vai fazer parte dela em qualquer lugar. Isso faz parte do serviço. De modo que, para começar, começa a se entrosar com o seu amparador. É a melhor coisa que você pode fazer agora. Professor, sou português e vim para o Brasil com a vontade de me tornar empreendedor. Porém, tive um sócio que não foi tão sério como eu sou. Acabei por perder um carro e uma quantia em dinheiro. A TENEPS seria um meio bom para eu me dirigir para um bom caminho e encontrar pessoas sérias? Ou tem outro meio para me ajudar, que possa me ajudar? Não, a TENEPS vai te ajudar devido ao amparador que vai fazer uma defesa da sua vida. E isso pode ajudar nas suas companhias e a sua convivialidade. Pode ser que daí você deslancha para outro problema e trabalho mais sério, com um resultado positivo. De modo que TENEPS vale a pena nisso, sim. Não deve descartar, não. Adriana, aqui no B, na Interaciologia, página 20, na final da segunda linha, início da terceira. A interação de dispersão consciencial, curiosidade multívola. Você pode falar um pouco mais disso em relação ao tema? A gente fez uma relação, porque é bem típico da criança, né? A questão da dispersão consciencial. Então, a criança ela é dispersa, ela tem atenção saltuária. Então, até que ponto a pessoa dispersa, o adulto disperso, não poderia ter traços de infantilidade? Então, quando a gente fala em interação, a gente não está afirmando, a gente está falando que uma coisa tem correlação com a outra, né? Então, a dispersão consciencial teria correlação com uma curiosidade multívola, aquela pessoa que gosta de tudo, ela quer tudo, então ela quer saber de tudo, é bem a criança, né? Então, ela vai lá, está pensando numa coisa, pega o chucalinho aqui, ela já vai olhar para o chucalinho e já esqueceu que ela estava brincando. Então, as pessoas que são multívolas, tem até o verbete, né, consciência multívola, elas são dispersas. Então, e isso tem correlação direta com o processo de infantilização.
porque é bem típico da criança, né, essa dispersão, essa querer saber de tudo e nada profundamente, tudo muito superficial. Ok, obrigada. A gente estava falando de política, né? Na taxologia, na 11, eu não sei se a Tânia viu, a gente coloca, né, os protestos irresolutivos de votar e, consequentemente, eleger personalidade caricata, impedida ou despreparada para assumir funções de cargo. Eu acho isso um protesto extremamente infantil, porque eles vão votar, como já teve Macaco Tião, né, mas Macaco Tião foi lá atrás, né, foi no século passado, vai votar em macaco, ou votar em personalidades caricatas, jogador de palhaços, futebol, tiririca, jogadores de futebol, Paulo Maluf, jogador de futebol, não estão nem aí. Então, às vezes, até pessoa caricata mesmo, como uma forma de protesto, né? Então, pois é, uma porque forma de protesto, que protesto é esse? Eu não sei como é que é ser deputado federal. Vote em mim que depois eu conto para vocês como vai ser. Isso era a propaganda dele. Mas aí a pessoa vota brincando, é uma brincadeira, está brincando com a sua brincando com a política, brincando com o seu direito de voto, brincando com tudo. Então, isso eu não vejo nada de engraçado, eu vejo de sério e de um protesto infantil. Quer fazer protesto? Faz uma coisa bem feita. Aqui embaixo, no 12, depois da política 11, 12, eu já tinha lido essa parte, né? Com temáticas pueris e tipos adultos imaturos. Eu escrevi o nome aqui de uma grande cantora, apresentadora. A gente não precisa nem falar isso, tem né? vários, Mas né? O que acontece? Mas não é só isso. Se a gente pegar séries americanas de televisão, sim, séries, isso não sou eu que estou falando, não. Isso aí tem vários artigos já falando disso. Eu não estou sozinha nessa. Então, temáticas pueris, pega os adultos funcionando como criança. Então, é só na televisão nacional também, tem umas séries, põe um monte de adulto funcionando como se fosse menos que adolescente, às vezes, em funções. Então, é sempre o adulto meio abobado. Ou então o velho também meio abobado. Então, isso isso que é passado pela sociedade. Tânia, eu sou candidato a Serenão. Vote em mim que depois eu conto o que é. Onde é a eleição, professor? Onde é a eleição? É aqui? Ok. É no próximo curso intermissivo, como o Ivan falou? Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá, né? Professor, algumas vezes durante a prática do estado vibracional, vejo o processo de energia gravitando à minha volta em ebulição, cadeias luminosas vivas, com as partículas em um movimento intenso, cuja aparência visualmente é como se fosse a representação das cadeias de DNA. É o que encontro como analogia mais próxima. O que significa? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Não, isso aí é o seguinte, o problema de energia, às vezes, dá alteração na pessoa quando ela está em desenvolvimento. Qualquer coisa, você só observa isso do jeito que você fez, anota e vê o que tem. Qualquer coisa, os amparadores, com o tempo, vão informar e dar mais detalhes do processo. Você vai entender mais as coisas. O fato de eu fazer pergunta ao senhor compromete negativamente a minha PROEX? Não. Depende das suas perguntas. Se você começar a xingar a gente, pode ser que vai prometer. Mas assim que não tem nada, eu não vejo nenhum problema. Perco méritos do extrafísico porque eu não responder as perguntas por mim mesmo, não fazer a reflexão de 5 horas. Não, é porque você ainda tem 19 anos, você está começando. Eu estou com 81. Eu acho que, às vezes, eu tenho um pouco de experiência, dependendo do que você quer na PROEX. Que a minha PROEX eu estou aguentando a barra com 81. Isso é 300% mais de tempo do que você já teve até agora. Então, 300% é muita coisa. É mais de 60 anos, né? Então, pensa bem que, às vezes, pode te ajudar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que fazer pergunta. Eu vi fazendo pergunta para amparador. E outra coisa, eu pergunto para todo mundo aqui também. Hoje mesmo eu perguntei. Aí agora, há pouco tempo, eu fiz uma pergunta aí. Cada um faz o que pode. Como é a visão da Conscienciologia quanto ao sofrimento? Não, sofrimento é um processo particular e pessoal de cada pessoa. Tem gente que gosta de ter dor e de sofrer.
são processos de masoquismo. Agora, eu acho que a gente tem que diminuir o processo da lágrima. Já tem muita água de chuva e muita água de mar, não precisa de água de lágrima. A gente tem que reduzir isso. O corpo já tem 70% de água. Então, a gente tem que usar outras coisas, é melhor. É preferível usar, por exemplo, o líquor, que mexe no sistema nervoso, que é muito mais importante que a lágrima, através de pensamentos bons, boa intenção, planejamento da vida, organização, disciplina. Professora Adriana, quando criança, eu era mais autônoma do que estou no momento, e tenho a impressão de ter estado mais lúcida, então, parecia ser mais velha que meu grupo. Agora, com 23 anos, sinto-me com dificuldade de abrir mão das codependências e interprisões. Me sinto insegura e infantil emocionalmente. Como sair da infantilização do adulto quando se foi uma criança adulta? Ela é uma senhora, 23 anos. Olha, você tem que ver, primeiro dar uma estudada o que aconteceu com você. Se você era mais maduro, o que você está fugindo? Você está com dificuldade de quê? Mas você tem que fazer uma análise. Se você não conseguir fazer sozinho, existem recursos, você pode pedir ajuda, tem terapia, tem consciência terapia, tem uma série de recursos que podem te ajudar a você ver o que aconteceu com você. É só um processo circunstancial, de insegurança? Se é insegurança por alguma coisa, é bom você saber o que é, que você pode estudar mais. Isso, às vezes, com conhecimento, pode te deixar mais segura para você enfrentar o que você precisa. Agora, é importante ver o que aconteceu com você. Então, isso você que vai ter que analisar com muito critério por que você teve essa regressão, por assim dizer, né? Que você era mais maduro e, de repente, você está se vendo em posturas. É só circunstancial? É algum trauma que aconteceu? Você levou algum esbregue, como o professor Waldo fala? Então, o que foi que está acontecendo? E você supera isso aí. Você está muito nova, 23 anos, está começando. A verbetógrafa poderia expandir na página 23 de maturidade o exemplo número 6 na área econômica? É uma coisa que a gente vê, né? O acúmulo monetário inutilizável e os esbanjamentos insensíveis às populações e privações básicas. Então, isso aqui já é, como a gente falou, já não é tanto aquela infantilização como a gente estava colocando até aqui, mas um processo mais generalizado, né? Então, ainda nós convivemos numa sociedade que há pessoas com acúmulos financeiros enormes, né? Bilhões, trilhões de dinheiros, e esbanjam isso descaradamente, né? E totalmente insensível às privações básicas dos demais. Então, isso é um processo de uma imaturidade, aqui já não é tanto um processo de infantilização, como a gente colocou, é um processo de imaturidade social. Tá? Adriana, tem aquele milionário que tem o carro da Ferrari exposto na sala de jantar. Tem, né? Eu vi essa foto. O Batista, né? O Ike Batista. Então, tem que ter a Ferrari para mostrar para todo mundo que tem o carrão, né? Então, é um esbanjamento quando tem pessoas assim com privação. Só a África a gente está falando muito, né? Vai ver como é que é a situação. E as pessoas não estão nem aí. Então, isso aqui já não é infantilização, isso aqui já é uma questão de imaturidade social mesmo. A sociedade ainda ela é conivente e acha muito natural esse tipo de distorção. Professor Waldo, aqui no B, na página 5, no DAC, o senhor fala sobre a empresa nacional e a sociedade limitada. Por qual motivo o senhor coloca que é melhor ser uma empresa nacional do que uma multinacional e uma sociedade limitada do que uma sociedade anônima? O processo aí de diminuição do problema das intervenções de muita gente. A intenção aí é essa. Agora, o problema é a pessoa ver, né, o que é que ela pode fazer com isso. Eu mostro aqui a cadência e o ritmo do interesse da pessoa do ponto de vista social do empreendedorismo. Entende? O problema é ver aonde é que você está. A coisa vai diminuindo, mas tudo tem sua razão de ser. Isso seria mais do ponto de vista do intermissivista ou de modo geral? Do ponto de vista de todo mundo que está mexendo com o processo evolutivo, né? Então, pega todo mundo aí, eu acho. É importante. Adriana. Professora Adriana, eu tenho o processo de falar de um jeito infantil, principalmente em casa. É uma coisa que já identifiquei, não gosto, mas quando vejo estou falando assim. Que você pode falar
sobre esse processo da fala. A senhora tem 30 anos. Ah, não, larga disso. Olha só, em primeiro lugar, você tem que ver a questão do seu tom de voz. Se você tem um tom de voz infantil. Se for questão de tom de voz infantil, você pode procurar uma fonoaudióloga que vai te ajudar. Agora, se não é nada do seu tom de voz, é você que fica muito no inho, né, falando muito infantilizada, aí é uma questão de você tomar decisão. Para com isso. Começa no início, você vai começar a se policiar mais na hora de falar. E mais com o tempo você troca esse hábito, porque você tem um hábito, né, de falar dessa forma. Então você vai ter que trocar esse hábito. Então você vai policiar mais a maneira de falar com mais, às vezes mais devagar, com mais critério. As pessoas vão estranhar, pode até falar assim, não, mas eu não quero mais falar dessa forma, pode até avisar as pessoas, né, porque senão todo mundo vai estranhar muito. E natural, daqui a pouco você já superou isso aí, vai passar. Isso aí é só um hábito mesmo. Adriana, Marilza. Sim, Marilza. Tudo bom, né? Tudo bem. Sobre, aqui em mitologia, o mito dos anos dourados da infância. Geralmente, esse anos dourados está mais vinculado à adolescência. Mas tem a infância também. Na infância não seria a parte do paraíso, onde tudo é possível, a criança vive no sonho? A gente vê que fala de juventude, mas também tem a citação de mitos do ano dourado também na infância. Na infância. Qual era a ideia que a gente quis dizer aqui? É justamente... tem muita gente que fala, né? Não, mas quando eu era criança, mas quando eu era... presa, aquela vida era feliz, aquela época era feliz, né? Eu era feliz e não sabia. E, na verdade, a infância... O nível de restringimento é meio difícil ser muito feliz ali, né? A gente vive no mundo da lua, é diferente. Tá bom. Na pesquisa que você fez, sim, você fez alguma identificação da causa do adulto trazer essa infantilidade dentro dele e manifestar? Criação por avó, o pessoal fala muito da pessoa que foi criada pela avó, né? Muito mimo na infância, problema mesmo de educação, orientação de vida ou porão consciencial? Em que consenso você... Olha, como eu falei no início, tem várias... eu vejo esse processo como se fosse assim, por exemplo, se tivesse uma similitude com a questão de síndrome, né? Não há uma causa específica, há várias causas, até que é um fenômeno muito grande. Mas o que a gente vê relato, a gente fala que tem a questão do consumo, que eles fazem, isso é aumentado pela questão do consumo, da cultura de massa, que eles falam muito. Agora, da pessoa em si, a gente pode pensar, em termos sociais, vamos falar a questão da mãe ser protetora, tudo isso vai ajudar, né? Tem alguns cosmogramas que a gente colocou aqui, os viciados em colo, quer dizer, a pessoa não quer sair de casa, quer dizer, aquela mãe super protetora e aquela criança não quer sair, ou aquele adulto que não é mais criança. Mas eu acho que não dá para generalizar só nisso, tem que ver o que a consciência está trazendo. Quer dizer, a mesma mãe e tem aquele filho super independente, aquele outro que é mais grudado. Então, em termos de consciência, a gente tem que ver várias coisas. Pode ser uma consciência que é mais infantilizada? Pode. Pode ter o processo, o porão consciencial, até pela questão dessa mesologia, e essas pressões hoje não a facilitam que a pessoa passe do porão consciencial de uma forma mais rápida? Também. Então, isso também vai ajudar. Então, pode ser a questão, o porão não está passando em função, seja da mesologia ou da própria educação, as pessoas estão estudando pouco, estão lendo pouco, então acabam tendo a vida muito restrita, elas ficam analisando muito superficialmente toda a realidade. E tem a própria questão da fuga também, a fuga psicológica, que a gente não pode também deixar de pensar. Sim. É a fuga ao compromisso. Então, eu vejo que é uma coisa muito complexa para a gente achar uma causa única. Eu acho que a gente precisa ver cada caso específico que está influenciando nessa situação. Mas é uma situação que é muito grande, né? Hoje é uma parcela grande da população, não é todo mundo, a gente fez questão de colocar na definição, né? Parcela, não é todo mundo que está nessa condição. Mas a gente vê que é um processo que é bem alastrado. A própria questão, como a gente coloca na exemplologia, o segundo exemplo, que é amplo, é a questão da beleza adolescente e o rechaço ao envelhecimento corporal. Isso é um processo que a gente vê em muitas sociedades, em muitas faixas etárias, que a gente se percebe com essa dificuldade de envelhecer, que é uma forma de você não quer envelhecer porque você quer permanecer jovem para sempre. Então, o que está por trás disso? É um mito, né? Tem mitos aí por trás que estão ajudando. Tá claro? Então, específico para cada consciência, teria que estudar cada um.
mas são muitos fatores que convergem. Né? A gente falou no início também que alguns autores falam até a questão depois da Segunda Guerra, que isso teria também começado após a Segunda Guerra. Então, a questão do oba-oba, né, saiu da guerra e que isso seria um reflexo. A era da fartura. Então, é muito detalhe para a gente fixar apenas um. Você acha... Não pode falar. Sim. Só terminar. Você acha... Uma vez já tem algum tempo, eu vi uma reportagem sobre, aqui no Brasil, a gente ter esse hábito da empregada doméstica, ali servindo a criança o tempo todo. Então, ela não fica com a responsabilidade de arrumar a cama, de lavar sua calcinha, sua cueca no banho, de fazer nada dentro de casa, porque tem uma pessoa ali paga para atendê-la nessas mínimas coisas. Você acha que essa empregada doméstica, esse hábito que o brasileiro tem, iria agravar isso numa consciência? Olha, eu vejo que não seria o fato da profissional em si. Isso aí é um fato cultural da educação. Que às vezes não é a babá, mas é a mãe que faz isso. A mãe não passa a responsabilidade para o filho. Então, é uma questão cultural mesmo, de superproteção, como a gente falou antes, que não vai deixar essa criança crescer, ou esse adulto vai continuar sempre ali, muito bem confortável dentro de casa. É um fator? É um dos fatores, sim. É interessante como começa a abrir um leque, né? Quando a gente começa a discutir o assunto, vai vendo, fazendo as associações. É isso mesmo, o leque vai ficando imenso para você fazer a pesquisa, uma autopesquisa que seja, e ver como as influências mínimas podem tornar um problema para o adulto amanhã, né? Aí a consciência que tem uma predisposição fica mais predisposta, né? A gente vai abrindo. Parabéns mais uma vez pelo seu verbete, viu? Obrigada. Professora Adriana, de que maneira poderíamos ajudar os adolescentes a não serem fisgados tão facilmente pelos estímulos tecnológicos atuais? Olha, eu acho que isso vai vir meio de mais jovem, né? Criar hábitos, porque tem muitos pais que falam que a televisão babá, né? Então coloca a televisão, agora é o computador, né? Então pequenininho já acha uma gracinha aquela criança ficar só mexendo lá com o iPad, já estão muito espertos, né? Já ficam lá fazendo todo, tem uma agilidade. Então, se não só colocar esse tipo de estímulo e não colocar outros estímulos, por exemplo, o livro mesmo em papel, a leitura, acho que fica cada vez mais difícil, porque começa a ter um vício naquela resposta rápida, né? Porque o computador você vai ter resposta, vai ter resposta. Então, isso poderia ser um fator que influencia, tá? Mas eu vejo que vai muito uma questão de estudo, de livro, de dar mais informação para essas pessoas. E é meio difícil a pessoa não estar conectada hoje em dia, né? Mas a questão é saber dosar, a dosificação dessa conexão. Porque pode-se pegar muitos benefícios a partir da conexão da internet, você tem um mundo de informação. Mas também você pode se perder e ficar lá e se alienar totalmente até da realidade, a partir da mesma internet, quer dizer, a questão do paradoxo. Eu vejo que é dosificar a informação e estudar. Tem um livro que eu chego a comentar também, eu não sei se ele tem em português, é um livro argentino, que é a Geração Nini, Generación Nini, que são jovens sem projetos que não estudam e nem trabalham. É uma geração que a gente vê algumas pessoas dessa geração, acho que está mais ou menos na faixa dos 20 e poucos anos agora, que é um grupo de pessoas que até pode ser pela questão da superproteção, ou uma série de razões, que elas simplesmente não têm motivação para nada. Não estuda, não trabalha, não se faz nada. Então, é um fenômeno também de uma geração que, tem uma geração que está meio perdida, né? Totalmente desmotivada, e que precisaria ser ajudada. E que é infantilização. Então, isso é fruto de boavidismo, fruto de uma série de situações que elas não fazem um movimento de ir à luta. Então, a gente observa alguns casos desse, que é complexo mesmo. E, nesses casos, a família tem um percentual bem grande nisso também, nessa alienação, né, dessa juventude. Tá? Sim. Adriana, na página 23, tá. Na imaturidade, sim. É o item 8. Você pode desenvolver, por favor? Tá, a gente já falou, mas a gente vai falar de novo. A imaturidade social é a medida que a gente tem uma... O que é uma maturidade mítica? No momento que se
coloca a responsabilidade pelos nossos projetos, pelas nossas realizações, em um ser supremo, alguém que tem uma onipotência de poder resolver tudo para a gente, é um grande pai, é um processo de maturidade social grande. A gente vê que isso ainda é muito presente, a questão das religiões, da religiosidade, ainda é muito presente. Né? Se fazem promessas, né? A troca, então, é um negocinho, né? Então, você faz isso para mim que eu vou te fazer outra coisa aqui. Geralmente, essas promessas são situações, atos inúteis. Então, é um troca. Então, essa crença, essas ideias todas, é um processo de maturidade social que é presente aí bem amplamente na sociedade. Ah, tá. Isso aqui é o ser repressor, deuses, né? É um ser repressor, onipotente, onisciente. Quer dizer, seja qual ele o nome que for colocado para ele. Obrigada. Adriana, Sim. Ah, estava assistindo. Cheguei agora. Na página 21, politicologia, as políticas espúrias de dominação através da infantilização da população. Isso a gente chegou a falar, que é justamente na hora que se mantém a sociedade mais infantilizada, a gente fala depois da questão da escolarização mais falha, então nessa situação é mais fácil de dominar. Então se coloca, todo mundo, é o pão e circo, né? Se dá pão e circo, isso é antigo já, né? Dá pão e circo, todo mundo fica felizinho ali, é como se fosse um brinquedinho, e fica fácil de manipular todo mundo. Então, isso é uma situação que já, na própria história, já acontece há algum tempo. Professora Adriana, em fatologia, na 5ª linha, você diz a seriedade da vida adulta considerada tediosa e desinteressante. Isso. Explicite, por favor, identifique exemplos de atos considerados tediosos e desinteressantes. Tá, eu não considero isso, tá certo? Estou falando que a pessoa, o que acontece? Nesse holopensene de supervalorização da juventude, tende-se a se colocar a fase que tem mais responsabilidade, que é a fase adulta, como sendo tediosa e desinteressante. Então, isso é a visão que se tem, porque tem que trabalhar, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter compromisso. Então, em vez de ver isso como um processo que é produtivo, que dá resultado, que dá satisfação, é visto numa visão infantil como, não, isso é uma vida chata, então eu tenho que prolongar ao máximo uma vida de não ter responsabilidade, de festa, de brincadeira. Então, vai se postergando esse período por achar que a vida adulta é desinteressante. Nesse livro que eu citei antes, Maturidade Mental, ele fala, inclusive, sobre isso. Naquela época, 1960, ele chega a colocar isso, que uma das causas que ele vê dessa supervalorização ou essa preocupação com não envelhecer tem a ver, porque o que se coloca como adultidade é sempre colocado de uma forma mais negativa. Adriana, sim. O que você acha daqueles bonequinhos que são colocados nos automóveis agora? Vem o pai, a mãe, os filhinhos, depois o cachorrinho. Como é que você acha que aquilo ali é um processo de infantilização? Eu devolvo para você. Eu acho estranho, né? Agora Mas eu queria saber cada um tem que avaliar, né? Eu acho que ainda os bonequinhos caricatinho, né? Mas aí tem que ver. Se a pessoa achou bonitinho, também não vamos ser tão assim radicais. Mas que é um traço de infantilização, é coisa de criança, né? Mas às vezes tem filhinho em casa, o filhinho quer coloca, fica bonitinho, né? Mas... A verbetógrafa, o que você diz a respeito das pessoas que utilizam no trato com as outras pessoas adultas termos com bebê, neném, etc. Escuta, meu apelido em casa é neném. Olha, como a gente falou, tem que relativizar. Uma coisa é a questão do apelido carinhoso dentro de casa. Isso aí é outra coisa. Isso é outra situação, né? É outra coisa. A Graça me chama de neném. Exatamente, mas aí não é nem neném, não, é neném.
Porque é natural, até na relação de casal afetiva, ter lá os seus códigos, faz parte do trabalho, faz parte da sexualidade do casal. Então, isso aí é outra história. Não, e às vezes a gente está na segunda infância. Não, mas já vem há mais tempo, né? Adriana, hoje em dia também está uma febre desses filmes de super-herói, né? Tá aqui, todos né? Os filmes, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Super-Homem, Batman, estão todos sendo regravados e refilmados, só que de uma forma muito mais pesada, né? Que esses filmes eles realmente foram adaptados de uma forma mais para o mundo adulto, pelo que eu tenho reparado. E também algumas fábulas infantis que estão sendo adaptadas para o mundo adulto. Tem uma série que hoje passa nos Estados Unidos, chama Once Upon a Time. Não, e tem também Conan o Bárbaro. Tem vários. Tem os desenhos animados, tem tudo. Nesse livro aqui, ele faz até uma lista desses filmes, tá? Nesse livro aqui, O Consumido, ele também faz esse argumento, ele mostra lá vários filmes que têm sucesso. E se a gente vê, também tem um artigo na internet que ele está colocando que fala infantilização, não sei se é de Hollywood, agora eu não lembro o título, tá? Que é justamente que cada vez mais, antes se ganhavam Oscars, os filmes também ganhavam o Oscar e tinham maior nível de bilheteria. E que atualmente isso não está acompanhando, porque os melhores filmes não são os filmes mais vistos. Os mais vistos são esses, de adaptações, de filmes infantis, que é um atrás do outro, né? Então, está andando uma infantilização do cinema, dos filmes. E aqueles filmes realmente bons, eles não estão tendo, eles às vezes ganham o Oscar, mas eles não têm contrapartida de grandes bilheterias. Mas pelo que eu estou reparando também, eles estão... O percentual está diminuindo de filme mais sério e está aumentando o outro. Sim, mas eles estão transformando esses filmes que antes eram para o público infantil para um público adulto. Não, mas então ele está ficando extremamente violento. Eu vejo esses filmes de super-heróis, por exemplo, a trilogia do Batman, foi super pesada, né? Perto, assim, numa criança não seria um público alvo para esse tipo de filme. Realmente é um adulto. Então tem as duas coisas. Tem um filme de criança que os adultos consomem. Tem até um artigo que esse também tem na internet. Esse é muito bom. Eu recomendo que vocês olhem. Ele até é citado pelo outro, ele é mais antigo esse artigo. Eu já tinha lido há muito tempo isso aqui. Isso aqui eu já faço cosmograma disso há bastante tempo, né? Então, olha, Não Quero Ser Grande. Ele é um artigo de 2004, mas ele é muito bom. E esse autor aqui, ele tem outras citações sobre isso, é Frank Furedi, não sei se é assim que pronuncia. Então, foi na Folha de São Paulo. Então, você coloca Não Quero Ser Grande e vai aparecer. E daí ele vai explicando toda essa situação, e ele fala que ele começou, que ele viu aquele Teletubbies que tinha, que era programa feito para bebê. E ele viu um grupo de universitários parados todos vendo aquele programa. E aí ele começa essa história falando disso. Então, vai falar dos jogos, da coleção de bichinhos de pelúcia, ele vai seguindo. E ele fala dessa questão dos filmes também. Então, tem tantos filmes infantis que os adultos estão consumindo. Por exemplo, Harry Potter, ele foi vendido para os adultos, e não só isso. Eles fizeram uma versão com capa adulta, já como eu falei isso aqui num outro verbete, né? Então, tinha a versão de capa adulta, para a pessoa poder ler com menos constrangimento no metrô. Então... Além disso, mas também tem isso que está falando, pega os ícones e dá uma apimentada, né? Branca de Neve, lançaram 2 filmes de Branca de Neve agora, né? Acho que foi ano passado. Então, releituras da Branca de Neve. Então, isso já mostra um processo mesmo da fantasia, né? Da infantilização. Tem os desenhos adultos hoje, né? Tem aquele Family Guy, tem o próprio Simpsons também, que faz muito sucesso, que é um desenho considerado para adultos. Exatamente. E essa ideia, né, de colocar o adulto sempre também infantilizado. O adulto é um crianção, é uma criança grande. Dá uma olhada nessas séries americanas. É tudo, a maioria, o adulto como um bebezão. Dá tempo ainda? Eu queria ver essa questão aqui, está na numerologia, a infantilização do adulto. Como que você vê isso? Na numerologia? Não, a gente vê várias enumerações. Do idoso é o inho, né? Isso até os cuidadores, é uma coisa que eu tinha muito cuidado quando eu dava aula para o pessoal da psicologia, para enfermagem, né? Então, aí começa a falar tudo com inho. Dá o bracinho,
dar o pulmãozinho. Já falaram aqui, já teve uma pessoa que falou isso aqui, né? Então, isso a gente vê nos hospitais. Então, a questão do inho, do enfermo também está doente, começa tudo poinho. Então, é um processo de infantilizar aquele indivíduo que está ali. Então, não é a postura ideal. Eu tinha pensado no vovô que leva o netinho para Disney e entra na onda, né? Mas aí se ele está com o netinho, deixa ele aproveitar também, né? Se o netinho está aproveitando também, também não é assim, né? Adriana, nós vamos fazer um parentezinho durante alguns minutinhos, tá certo? Pessoal, boa tarde. Por gentileza, pedimos que desliguem os celulares e não teclem os computadores na hora da mega euforização. Obrigada.
Como é que foi lá você? Bom, foi assim, é muito diferente de tudo que eu já trabalhei a nível de energia. Porque eu percebi eu não sei se as pessoas sabem o que são aquelas rodas grandes de moinhos. Eu senti aquilo nitidamente, é como se fosse uma roda de energia muito grande. Bom, cardiochakra é normal mesmo, né? Acho que o batimento cardíaco vai lá para os picos, né? Mas aí o campo foi intensificando, uma energia muito densa. A sensação que eu tinha é que essa energia era necessária, essa energia mais densa. Ela não era sutil, muito forte. Eu tive a sensação de que essa energia foi para um tipo de assistência muito assim, uma coisa mais hard mesmo, uma coisa mais forte, né? Mas eu consegui me manter tranquila. O campo estava gelado, depois esquentou muito. Os plantochakras, que normalmente eu tenho bastante nítido, eu percebo muito a energia do plantochakra, né? E ela ficou muito forte. E assim, gente, é indescritível. Hoje foi particularmente muito diferente de tudo que eu percebo a nível de energia. Eu não sei se isso tem a ver também com relação a uns processos, né, que eu estou, tipo verbete, que eu entrei por verbetografia. Também que hoje aqui está mais tranquilo. Mas olha, acho que isso influiu. Mas foi demais. Não, porque quando está tranquilo, funciona mais as coisas com mais atividade. Eu acho que você está sentindo bem agora, né? Ótimo. Então tá. Agora, como é que foi você? Eu senti bem a energia. Para mim foi sutil, bem sutil. No começo eu não senti muita coisa, estava ainda acalmando e tudo. De um momento eu senti bem a conexão com o Corona Chakra e trabalhando bem o Corona Chakra, alguma coisa com o Planto Chakra, mas muito bom, tranquilo. Está sentindo bem agora, você está sentindo bem agora. Em algum momento, quase um estado vibracional ali, bem vibrante. Porque você tem muita energia, você trabalhou aí com o campo. Isso. Positivo. Okay. E você? Bem, estou menos nervoso do que da primeira vez que eu vim para cá, né? Foi? Aí eu senti as energias. Senti as energias fluindo, bem-estar, e deixei entrar no fluxo das energias. Você está sentindo bem agora? Está tranquilão? Tranquilão. Qualquer coisa a gente chama vocês aí para fornecer, sabe, a energia.
Como é que foi lá, Sandra? Eu senti um frio que foi subindo, começou pelos pés, veio subindo, chegou aqui no estômago. Comecei a ver imagens do local onde eu moro. E de uma hora para outra parece que o campo parece que ele chupou a energia. Ele parece como se tivesse dado uma... Ele foi enchendo, enchendo, e de repente, de uma hora para outra, ele esvaziou, puxando assim para frente. Aí depois retomou, aquilo ali foi enchendo, chegou até a cabeça. Eu comecei a ver imagens de máquinas, então não sei se tem a ver com o curso de engenharia onde eu trabalho, uma coisa nesse sentido. E eu percebi também como se fosse um realinhamento, não sei se do psicossoma, do holochakra, como se fosse para encaixar no início. Tá? E no final a cabeça foi expandindo, expandindo. Eu estou tá sentindo bem? Super bem. Aí está harmonizado. Tranquilo. E você, como é que você foi? Foi bem. No início eu senti o cardio muito forte, pulsação muito forte no cardio chakra. Depois começou a ficar suave, a energia começou a ficar tranquila. Senti as mãos meio adormecidas, começaram a ficar adormecidas, como se não estivesse meio levitando. E no final eu senti aqui o frontal muito forte, pulsando. Mas foi muito bom, foi muito interessante para mim. Está sentindo bem aí agora, né? Muito interessante mesmo. Você nunca apareceu aqui a primeira vez, né? Não, estou fazendo 1 ano. Eu tive em abril do ano passado. Não fiz nada. Vim aqui porque eu comecei a praticar o EV. Aí comecei a assistir tertúlias. Estou 1 ano. Trouxe minha dupla evolutiva já. Tá bom. Já estou bem, estou gostando. Uma fera, uma fera. E você, Dalboço, como é que você foi? Eu sou meio dormento. O quê? Meio dormento. Mas eu aproveitei, já que o coração estava bombando, aí mandei energia para todo mundo aí. Principalmente para o grupo Karma. Né? Às vezes é preciso. Fazer o quê, né? Mas você está sentindo bem, então, né, com tudo isso. Valeu. Qualquer coisa a gente faz uma convocação de vocês para ceder energia. Muitas graças. Gente, eu devolvo a professora Adriana a vocês de novo. Adriana, queria que você comentasse um pouco sobre a mitologia. Visto o primeiro item, especialmente considerando que existe, atualmente é muito comentado, o mito da impunidade gerada pela irresponsabilidade, considerando a lei de não culpar, de não punir os menores de 18 anos. Isso é uma outra coisa, né? Então, aí entra naquele paradoxo que a gente falou, né? Ao mesmo tempo que existem parcela da população que está se negando a amadurecer, cada vez os jovens estão tendo filho mais cedo, estão fazendo atos criminosos mais cedo. Então, quer dizer, está uma adultização, né, da infância e, ao mesmo tempo, uma infantilização da adultidade, né, de algumas parcelas. Então, isso entra no paradoxo. Em relação ao mito, é interessante você falar, esse é o mito da felicidade gerada pela irresponsabilidade juvenil. Talvez seja essa uma das motivações que muitas pessoas se recusam a amadurecer, né? Como foi colocado, ela falou da vida ser tediosa, a vida responsável ser tediosa, que também é um mito. Então, a gente pode ver isso muito em filmes. Tem um filme que é Antes de Partir, não sei se vocês já viram. Vou citar alguns, são vários, tá? Que são 2 idosos, que aí eles se veem que eles vão morrer, porque estão com uma doença terminal, aí eles saem pelo mundo fazendo traquinagem, entendeu? Então, voltam a ser adolescente, criança. Então, fazendo um monte de coisa, um monte de fantasias. Tem outro filme que também foi famoso no Brasil, o Divã, que mostra a questão da terapia, da senhora também. Chega um momento lá que que é ser feliz? É sair responsável, começar a ir para a balada, usar droga. Então, isso é ser feliz. Então, há um mito que a felicidade está vinculada a esses anos
irresponsáveis da juventude. Então, eu vejo que isso também é um fator que é muito passado em filmes, em seriados, e que podem influenciar as pessoas mais incautas a ter essa certa... não querer amadurecer, né? Achar que amadurecer não é um bom negócio, o que é um grande erro. A gente chega a colocar aqui na página 23, eu acho importante dar uma olhada, que a gente fala justamente dessa questão da imagem da juventude estar sendo vendida na contemporaneidade como a fase existencial privilegiada, a melhor e a mais atraente, associada à beleza, mudança, modernidade, dinamismo e criatividade, gerando em muitas pessoas o intuito de prolongá-la ao máximo, na aparência, hábitos, preferências, atitudes e posicionamentos. Então, uma coisa a gente tem que separar. Uma coisa a pessoa, como a gente falou aqui, tem um adesivo de bichinho, ou um chaveiro, uma roupa com bichinho, isso não tem problema nenhum. Né? Ter um apelido não tem nada a ver. A questão é um conjunto, é o conjunto da obra, por assim dizer. Né? É o conjunto da obra mais infantilizado. Então, certos jovens entusiasmados com o culto social à juventude perdem-se em atuações imaturas, isso que é o sério, infantilizadoras, sendo incapazes de reconhecer as oportunidades de crescimento consciencial. Assim, negligenciam a finalidade evolutiva da fase juvenil, o preparo para a vida intrafísica. Então, não só mesmo quem não é intermissivista, a fase da juventude é que ele está tendo aportes para poder depois viver. E para o intermissivista, isso fica, então, mais grave ainda, porque está desperdiçando toda a fase preparatória. Sr. Valdo? Sim? Sr. Valdo, a gente estava falando hoje de manhã das explosões, o senhor viu a outra que teve? Teve uma numa fábrica de agricultura. Ontem à noite, foi sentida a 80 quilômetros de distância a explosão, nos Estados Unidos. Uma cidade do interior lá. A explosão foi tão grande que afetou mais de 50 casas a distâncias enormes. E ninguém conseguiu explicar ainda o porquê dessa explosão. Gente? Morreram 5 pessoas por enquanto, 160 feridos. Explosão enorme. Lá no interior. Em Texas. Vale um terremoto na escala 2. Foi sentido pelos equipamentos meteorológicos, equipamentos satélites. Era a área que tem explosivo, qualquer coisa? Era de fertilizantes, fábrica de fertilizantes. Como é que tem uma explosão a fábrica de fertilizante? Pois é, mas desse tamanho? Esquisito, né? Que coisa, hein? Agora, a semana passada, na quinta-feira, na Dinâmica, a Patrícia teve uma percepção de antrax. Na sexta-feira, na paracirurgia, apareceu lá, o Luiz Ferreira veio na cabeça dele, Boston, ruas de Boston, sexta-feira. Olha a sincronicidade do negócio. E a Dalva está lá em Boston. Não, mas isso eu já fiquei sabendo através do Daniel que está tudo bem. Está tudo bem. Não, eu digo, a sincronicidade, duas dinâmicas vieram coisas... Zero notícia, eu perguntei para o Daniel, filho que está aí, esse telefonaram. Mas deixa eu ver que coisa aí. Agora, outra explosão em seguida do negócio. Agora, não é bom que vai entrar uma outra onda aí de terrorismo aí. Pode criar problema internacional, né? Vamos ver o que vai dar. Essa foi enorme, como falou o Pedro. Os céus estão apertando o cerco. Deu um abalo de 2,1 na escala Richter, a explosão. Como se fosse um terremoto. Que é isso, hein? Com esse monte de armas que tem lá, tudo é possível. Eu estava falando, né, que nós estamos vivendo a era da explosão. E o Obama foi na televisão e falou de novo que ele vai ficar em cima do negócio do desarmamento, que é uma pouca vergonha a indústria belicista americana querer insistir nesse negócio. Sr. Valdo. Aqui no DAC, na página 4, em Maximologia, na 6ª linha, o senhor coloca aí. Ou seja, há de se excluir os empreendimentos, eu vou colocar resumido, bélicos, tóxicos e riscomaníacos. E dentro dos riscomaníacos, eu colocou, por exemplo, vender motocicletas, ser invernista ou criar gado de corte. Eu queria entender qual é a relação da criação de gado de corte com a riscomania. Escuta, vender motocicleta, você viu o perigo que é isso, né? Agora, ser invernista, você sabe o que é isso? Invernista é criar
o bezerro menino, ele virar, engordar, ele crescer, depois mandam para Barreto para abater. Isso é que é criar gado de corte. O problema é esse. Eu queria entender a relação com a riscomania. Isso é uma loucura, né? Loucura terrível. Eu vivi lá em Uberaba 22 anos. Eu conheci um monte de amigo meu que era invernista. O cara tinha 4.000 cabeças na fazenda. De vez em quando passava aquela boiada. Eu já sabia só de olhar quantas cabeças tinha. Eu fiquei doutor no assunto. Cheguei até a ganhar. Sabe, competição que eles faziam. Uma vez tinha uma competição que era 1137. Eu falei que tinha 1.100 cabeças. Foi o mais aproximado do número de cabeças que havia passado na boiada que ia para Barreto. Então, isso tudo são os invernistas. É esse povo que faz rodeio, tudo tem relação com essa turma. Isso é bastante comum no Sul, eu conheço várias pessoas. Isso é comum no Sul, no Rio Grande do Sul. Eu só não entendi a relação com a riscomania, que eu tinha ficado meio em dúvida. Pois é, mas isso aqui tem relação com tudo aqui, né? Os empreendimentos bélicos e tóxicos. Detergente, agrotóxico, tabagismo, alcoolismo, narcotráfico, risco maníaco, vender motocicleta, ser invernista, criar gado de corte. Isso é risco mania. Tá certo? Você falou de todos os livros que você trouxe hoje ou ficou algum sem falar? Não, sim, falei dos livros, sim. Já falou falei todos? Dos 3 livros, falei do artigo e os cosmogramas estão aqui para as pessoas verem, né? Esse Overstreet aí, você sabe que eu falei nisso muito no Instituto, há muitos anos no início, para mostrar o processo da maturidade. Eu acho que por um isso dos melhores livros que foi publicado em português é esse aí do Overstreet. É bom. Eu tinha lá em casa, acho que provavelmente por isso que o Mário comprou, porque esse eu peguei lá, não era meu não, eu peguei do Mário. Eles não republicaram a edição desse livro, não? Não, eu procurei, não vi não, eu só vi ele vale a pena, ele é bom. Não, ele é excelente, é tão atual, né? Tem outros sobre maturidade, mas menores. Esse aí é o mais sério deles. Eu acho importante também, ler no Projeciologia, né, o capítulo de holomaturidade também dá uma boa panorâmica dessa situação também, é muito bom. Eu já fiz artigo, já me referi a esse autor. Esse livro aí. Professor Valdo, aqui. Sim. Professor, aqui. Dentro da pergunta da Neida, eu pelo menos não consegui entender bem, vamos ver se eu interpretei bem. A questão dos criadores, dos invernistas que criam o gado para corte, seria a questão mais extrafísica, porque aí vai promover uma matança, porque eu não consegui perceber. Belicismo é isso? O belicismo. Você quer coisa mais belicista do que um abatedouro de aves, por exemplo? Então é mais. Um abatedouro de gado. Isso é belicismo. É pessoa bélica, ela está destruindo vida. Outra coisa. A questão dos vampiros. Frango, vaca, boi, bezerro, para mim é igual a gente. É princípio consciencial. Concener, vampirismo, estão matando gente. Né? Esse povo tudo é primo. Entendi. São primos. Entendi. Professor, só uma pergunta em relação ao DAC, no item 7, que pé de meia. O senhor poderia explicar um pouco essa condição do pé de meia modesto, ser melhor do que ser funcionário público? Mesmo modesto é melhor do que ser funcionário público, servidor ou empresário bilionário, tipo banqueiro. Ter sócios confiáveis, mesmo com menos recursos, é melhor do que montar a sociedade com base em omissões deficitárias. Fortuna não há de ti sapiência. A fortuna não aumenta a sabedoria. Ser rico não é sinônimo de erudição. A primeira parte, professor. Pois é, a primeira é o seguinte: o pé de meia mais modesto é melhor do que ficar bilionário com esse monte de gente passando fome. Outra coisa, quando eles fazem uma fundação para ajudar os outros, é para descontar o dinheiro do imposto de renda ou lavar o dinheiro. Quer dizer, então, como é que fica? Um cara bilionário aí é um perigo viver nessa vida nossa atual bilionário, com toda a faturologia que tem. E a condição do serviço público é porque ela daria essa serviço público no Brasil. Vamos e venhamos. Como é que esses funcionários aguentam ficar com essa corrupção toda? Você acha que pode haver corrupção no governo
sem a corrupção dos funcionários, servidores são os primeiros corruptos. Presta atenção. Um partido igual o PT faz essa corrupção toda é porque tem servidores públicos que atendem a todos eles. São serviços. Eles não são servidores, eles são serviçais. Estão fazendo aquilo que mandam. Quer dizer, tem ou não tem? Então, ser funcionário público no Brasil atualmente é um problema. Mesmo que a pessoa não faça, ela está nesse holopensene. Não, esse é o caso daquela moça, que é minha amiga. Ela entrou na questão lá. No primeiro mês, estava igual aos outros. No primeiro mês, ela trabalhou lá normal. Mas ela fez tanto serviço que equivalia o serviço da repartição com as 9 pessoas durante um mês. Então, o que é que as 9 pessoas fizeram? Juntaram a pessoa e falaram assim, você não pode fazer tanto serviço, tem que reduzir. O nível aqui é menor. Você tem que ser igual a gente. E você agora não vai fazer isso não. Você vai cuidar do arquivo. Ela foi para o arquivo. Por quê? A super eficácia não pode trabalhar demais. Senão, uns exigem dos outros pela média. Isso é servidor público no Brasil. Eu vi isso. A moça ficou revoltada com o negócio. Agora, num mês, ela fez mais serviço na repartição dela do que os 9 junto com ela. De todos os meses, eles estudaram para ver o que era. E outra coisa, ela não fez esforço nenhum, não fez hora extra, não trabalhou demais, nada disso, normal. Então, por aí você vê como é que tem a turma do paletó. Chega lá, deixa o paletó e vai tomar café no botequim lá, ou beber um chopp. Como diz em São Paulo, é um chopp e 2 pastel. Não é isso? É isso o Brasil. Ficou bem mais claro agora. Pois é. Agora, ó, nós esperamos, então, mais os seus 400 verbetes que você tem pela frente. Tá bom? Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 50 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Os recados são da Nilma sobre o Congresso dos Intermissivistas, a Mercedes sobre o curso avançado de saúde consciencial, Nilza sobre druidas e celtas, Sandra sobre talk show, a Dulce sobre a política de títulos de verbetes. Agora com vocês, o Fernando, com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Então, nosso convite, novamente, é reforçando aí o nosso pedido para você se tornar um associado do programa Amigos da Enciclopédia. Você vai se tornar um mantenedor da produção da Enciclopédia da Conscienciologia e da manutenção de todos os ambientes aqui que suportam a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Transmissão das tertúlias, tertuliário, holociclo, holoteca. Você pode fazer doações pontuais, qualquer valor. Você pode ser uma empresa, um empresário amigo da Enciclopédia, divulgando a sua marca, o seu logo no site das tertúlias. E você pode associar-se como pessoa física, adquirindo uma cota anual e pode pagar até 12 vezes, com vários tipos de cartão de crédito, um cheque, dinheiro, de qualquer forma. Então é bem facilitado e é fácil de fazer. Você liga na recepção do CAEC, no 45-3525-2652, você faz a sua associação, tira suas dúvidas, entra em contato conosco. E também você renova a sua assinatura àqueles amigos cujas assinaturas estão vencidas. Então nós agradecemos o seu apoio, que todo o recurso são integralmente aplicados na produção e na manutenção desses ambientes e da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde. Em 2011, realizamos o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas e foi sucesso. Agora, em 2013, esperamos por você, intermissivista, para a realização do segundo Congresso Internacional dos Intermissivistas, em Foz do Iguaçu, no período de 12 a 14 de julho. Na programação do dia 12 de julho, consta o seguinte: abertura oficial pelos coordenadores, Conferência 1, Sinergismo, Amizades Evolutivas, Voluntariado Conscienciológico, Recuperação de Megagescons, com a professora Ana Luísa Rezende. Conferência 2, Desenvolvimento da Paracaptação Retrocognitiva, com o professor João Ricardo Snyder. Conferência 3,
autogestão despertológica, com as professoras Sofia Curvelo, da IAC, e professora Patrícia Pialarice, IPC. Contamos com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. A OIC convida vocês ao curso avançado em saúde consciencial. Este curso tem como pré-requisito a participação de cursos introdutórios da conscienciologia oferecidos pela CICES. Tem um ano de duração, de maio de 2013 a maio de 2014. Módulos mensais, sábado e domingo, de 9 a 18. O início do primeiro módulo será o dia 18 e 19 de maio de 2013. Aproveitamos a ocasião para também convidar a vocês a um workshop, oficina gratuita de saúde consciencial, que será o dia 20 de abril, sábado próximo, das 15 horas às 17. Será uma amostra da dinâmica e práticas que acontecerão no curso avançado em saúde consciencial. Para maior informação, visite nosso site www.oic.org.br ou ao telefone 45 30 25 14 04. Esperamos a vocês para ser seus próprios consciencioterapeutas. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Nilza, sou voluntária da CIP. Estou aqui para convidá-los para o curso Druidas e Celtas, que será realizado dia 5 de maio no auditório da CIP. O curso será ministrado pelo professor João Ricardo Schneider, e os temas principais que ele vai abordar é origem histórico do povo celta, cultura celta e o papel dos druidas, parapsiquismo na cultura celta, Merlin e as lendas arturianas, influência céltica na cultura ocidental. Qualquer informação, vocês podem ligar para o telefone 2102 1421, repetindo, 2102 1421, ou um e-mail acip@cip.com. Obrigada por você. Boa tarde a todos. A Editares e a Livraria Nobel convidam a todos para assistir o talk show com o professor Tony Muscoff, o autor do livro Autenticidade Consciencial. Vai ocorrer amanhã, dia 19, às 19 horas. Então, na Livraria Nobel, no segundo piso do Shopping JL Cataratas. Então, se você tem lucidez sobre quem você é, já estabeleceu definições claras sobre si mesmo, esse e outros assuntos estarão sendo discutidos amanhã. Entrada franca, esperamos por todos. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu estou falando aqui em nome da Pré-EC de Verbetografia, da equipe de revisão dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Eu quero comunicar que, atualmente, existe uma nova listagem dos títulos aprovados que vocês podem consultar no site da ICGE. www.icge.org.br. Nós fizemos uma limpeza cosmoética na lista, com o objetivo de realmente deixá-la mais enxuta e atualizada em relação aos prazos combinados de vencimento de títulos. Também definimos uma nova política que vocês podem ler e, em caso de dúvidas, vocês mandem e-mail para verbetes@caec.org. Basicamente, a principal mudança que teve foi, a partir do vencimento do prazo estipulado, cabe ao interessado, ao verbetógrafo proponente, nos comunicar do interesse de manter aquele título e, possivelmente, fazer alguma prorrogação, porque automaticamente vai sair da lista. Só para vocês terem uma ideia, hoje, até fevereiro, a gente tinha mais de 700 títulos em andamento, praticamente 200 com prazo vencido. Então, nosso objetivo realmente não é exclusão, mas dinamizar alguma coisa que foi combinada, lembrando que cada título é um item do índice da Enciclopédia da Conscienciologia. Tá certo? Então, a gente precisa ter lucidez para lidar com esse assunto.
né, e não deixar a coisa protelando. Então, a gente está à disposição, vocês podem mandar e-mail se tiverem alguma dúvida, e, claro, convidamos aí quem ainda não escreveu, ou quem ainda quer escrever o segundo ou terceiro, enfim. Mais verbetes, podem enviar os títulos, até 3 no máximo, e a gente, então, vai fazer a análise, submeter a aprovação do professor Valdo, enfim, para que vocês possam participar cada vez mais da enciclopédia. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete, mega análise verbetográfica. A especialidade é cosmovisiologia, de autoria do professor João Paulo Costa. Obrigado pela sua presença e até amanhã.